Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos falar aqui sobre lidando com o vazio e o sofrimento. Vamos falar sobre o vídeo publicado hoje no canal do YouTube Alberto S. Júnior, uma continuação do vídeo da semana, da quinzena anterior. Gente, o tema central desse vídeo foi sobre o sofrimento. Falamos aqui sobre o sofrimento, como lidar com ele. No vídeo passado, há 15 dias atrás, falávamos sobre o sentido da vida. Basicamente, estávamos tratando sobre as teorias de Viktor Frankl que deram base à logoterapia, onde o ser humano precisa de um sentido para a sua vida. E a falta desse sentido leva a um vazio. Um vazio que se manifesta através dos vícios, através da agressividade e através da depressão. E hoje, continuamos falando um pouquinho sobre esse tema, falando sobre o sofrimento. O sofrimento, ele pode ser causado por mim mesmo, ou ele pode ser causado como uma consequência natural da nossa vida. O sofrimento, ele faz parte da vida humana. Todos nós, independente de como levamos a vida, todos nós teremos o sofrimento por companheiro algum momento da vida. Agora, é importante entendermos isso, como lidar com o sofrimento. Entendermos primeiro, esse sofrimento, ele está sendo causado por mim ou ele veio na minha vida como vem na vida de qualquer pessoa. O sofrimento, ele pode ser causado por mim em dois casos. Primeiro, quando eu tenho um vazio na minha vida. A minha vida, ela não tem um sentido. Então, novamente, como eu falei para vocês no vídeo, esse sofrimento ele vai se manifestar basicamente através de vícios, através da agressividade, através da depressão. Vícios, né? Quando a gente fala de vício, eu falei isso no vídeo anterior, a gente pode pensar em drogas ilícitas, pode pensar no álcool, mas são vícios muito mais comuns do que imaginamos. Pode ser o vício em mídias sociais, por exemplo. A agressividade. Quando falamos de agressividade, pensamos só na violência física. Mas a agressividade, muitas vezes, ela está relacionada com como tratamos as outras pessoas. E essa agressividade que pode ser contra nós mesmos, uma autoagressividade que se manifesta desde uma tristeza até um quadro depressivo mais profundo ou até comportamentos mais graves, como o suicídio. Então, quando eu não tenho um sentido para a vida, eu tenho esse vazio, eu estou causando o sofrimento na minha vida. Agora, um outro ponto importante que eu posso causar sofrimento na minha vida é quando eu contrario a natureza das coisas. E essa é a importância da formação humana. Por que ter formação humana? A formação humana, ela me guia para o correto. Já que existe uma verdade, é essa verdade que eu devo buscar. Então, por isso, vale a pena voltar lá no canal e assistir os dois vídeos sobre a verdade, um falando de correntes filosóficas sobre a verdade relativa e outro, a existência da verdade como propriedade do ser. Então, eu entendo o que é o ser humano, eu entendo o que é a dignidade humana e isso fundamenta as minhas condutas. Agora, quando estou agindo de uma forma contrária à natureza humana, inevitavelmente eu vou cair no sofrimento. Eu dei um exemplo no vídeo e tratamos num vídeo anterior, no vídeo da felicidade lá no canal,
canal do YouTube. O que é a felicidade? Qual a relação da felicidade com o dinheiro? O dinheiro ele traz felicidade? Então nós tratamos esse tema. Muitas pessoas acham que sim, que o dinheiro traz felicidade. Não vou entrar em grandes detalhes, porque a gente já discutiu isso no vídeo anterior. Mas o dinheiro, eu preciso de uma quantidade que permita o aperfeiçoamento como ser humano. Mas eu não posso colocar a minha felicidade no dinheiro. O dinheiro não necessariamente, não obrigatoriamente vai me trazer a felicidade. E isso é uma realidade que eu posso constatar pela filosofia. Se eu contrario essa natureza e busco a minha felicidade no dinheiro, inevitavelmente eu irei encontrar a infelicidade. Inclusive o vazio, porque na busca do dinheiro, na busca de ganhar dinheiro a qualquer custo, eu irei cair no egocentrismo. E o egocentrismo não me permite viver a transcendência, como nós já discutimos aqui, transcendência por algo ou por alguém, e com isso eu terei o vazio. Então, o primeiro ponto, se você tem um sofrimento na sua vida, eu estou sofrendo, eu preciso parar e pensar, mas esse sofrimento, ele veio na minha vida porque vem na vida de todos? Ou eu causei esse sofrimento? E muitas vezes eu causei pela falta de sentido. Eu preciso buscar um sentido para a minha vida. E no vídeo eu dei 3 pontos em relação a essa busca do sentido. Primeiro, dando algo de si. E aí falamos do sentido do trabalho. Segundo, recebendo algo. Falamos do sentido do amor. E depois, mudando a si mesmo o sentido do sofrimento. E aí vamos falar um pouquinho do sofrimento como parte da vida de todo ser humano. Pessoal, tá entrando, alguns aqui estão participando. Podem mandar os seus comentários. Podem mandar aí suas questões para nós discutirmos aqui na live, que vamos conversar sobre o tema. Enquanto isso, eu estou fazendo um resumão, um apanhado do vídeo do canal do YouTube, para quem não assistiu, Alberto S. Júnior, lidando com vazio e sofrimento, é o vídeo 8 de formação humana, playlist de formação humana do canal. Bom, em relação a essa busca do sentido da vida, esses 3 pontos são muito importantes. Quando eu busco sentido para a minha vida, eu tenho que ter bem claro esses 3 pontos. Eu preciso dar algo aos outros, eu preciso receber algo e também preciso mudar a minha vida a partir das circunstâncias que se apresentam. Em relação a dar algo, falando do sentido do trabalho, é importante entendermos o que é o trabalho. Muitas pessoas entendem o trabalho como uma fonte de renda. Eu trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para no final do mês ter o meu salário e pagar as minhas contas. Porque se eu ganhasse na loteria, se eu fosse milionário, eu não precisaria mais trabalhar. Iria viver só na praia, tomando água de coco, comendo camarão. Isso não é verdade. Todo ser humano precisa trabalhar. E alguns trabalhos, inclusive, não são remunerados. Por exemplo, quem estuda. O estudante que está aí fazendo um curso, que está na faculdade, ou que está cursando aí a sua graduação, ele não ganha um salário. Muito pelo contrário, ele paga para estudar, mas isso é o trabalho dele. Então nós não devemos exercer o nosso trabalho apenas para ganhar dinheiro. Por que eu preciso trabalhar? Primeiro ponto que eu tenho que entender, eu preciso trabalhar para dar algo onde eu vou modificar os outros, onde eu vou modificar a sociedade. E também estarei modificando a mim mesmo, eu estarei crescendo como uma pessoa através do meu trabalho. Então, é importante entendermos sim o trabalho como uma fonte de renda. O trabalho ele deve ser muito bem remunerado, o trabalho ele deve ser valorizado, é através do trabalho que eu pago as minhas contas, sim, mas não é só isso. O trabalho é um momento em que eu dou algo. Esse é o ponto em que eu saio do egocentrismo. Eu não trabalho para mim, eu não trabalho para ganhar dinheiro,
Eu trabalho para o outro. Eu trabalho para dar algo para o outro, para a sociedade. Então eu começo a encarar o trabalho de uma outra forma. Começo a encarar o trabalho como algo de contribuição. O dinheiro é importante, mas ele é secundário. Então é importante eu dar algo de si, dar algo de mim mesmo através do trabalho. O segundo ponto na busca do sentido da vida é receber algo. E quando eu digo receber algo, eu também saio do egocentrismo. Quando eu estou aberto ao outro. Por isso que nos relacionamentos, sejam eles, não estou falando de novo só de relacionamentos amorosos, mas relacionamentos interpessoais, as amizades. Por que eu sou amigo de alguém? Isso vale a pena parar e pensar nos meus amigos. Será que eu sou amigo de pessoas que podem me dar algo em troca? E eu não estou falando aqui só em interesse financeiro, mas é alguém que eu me aproximo porque me ajuda no trabalho, ou alguém que compartilha o material de estudo no curso que eu estou fazendo, é alguém que me diverte, alguém legal que me diverte, então eu estou aqui só usando, entre aspas, a pessoa por um benefício próprio, mas o que nós estamos trocando para crescer como pessoas. E também nos relacionamentos amorosos. Por que eu tenho um relacionamento? Eu tenho um relacionamento enquanto aquela pessoa que está comigo é agradável, enquanto aquela pessoa que está comigo me traz algum tipo de satisfação. E a partir do momento que isso passa, eu procuro outra pessoa, e aí nós temos o quê? Os relacionamentos descartáveis, nós temos aí as infidelidades. Esse é o ponto. Então, quando eu penso em receber algo, eu tenho que entender o sentido do amor e o que o relacionamento representa para mim, o relacionamento com as outras pessoas. Isso é importante pensar na busca do sentido da vida. E, por fim, mudar a si mesmo. Mudar a si mesmo através do sofrimento. O sofrimento, ele pode amadurecer muito uma pessoa. Pode fazer uma pessoa mudar e crescer. E o crescimento é que está relacionado com a felicidade. Bom, então nós vimos em relação ao sofrimento que ele pode ser causado por mim mesmo ou ele pode vir na minha vida como vem na vida de todo ser humano. Causado por mim mesmo quando existe um vazio, existe a falta do sentido, ou quando eu contrario a natureza das coisas. E na busca do sentido da vida, eu devo transcender, eu devo buscar esse sentido por algo ou por alguém, dando algo de si através do trabalho, recebendo algo dos outros, questionando quais são os meus conceitos de relação interpessoal, o sentido do amor e mudando a mim mesmo nas contrariedades que acompanham a vida humana. Mas e quando o sofrimento se apresenta na minha vida? Quando ele se apresenta como ele surge na vida de todos nós. Então é uma doença inesperada, é a perda de algum familiar, de algum amigo, é alguma situação que nós não esperávamos. O sofrimento, ele supõe um mal na nossa vida. Um mal presente, está acontecendo agora, ou um mal futuro. Isso irá acontecer. E eu tenho essa sensação de perda. Eu irei perder algo. Então eu vou perder. Estou já perdendo, eu já perdi, ou eu irei perder. E aí, quais são as atitudes que eu tenho perante a ele? Quando nós ouvimos a palavra sofrimento, nós já temos um certo receio, né? Porque as atitudes que nós podemos pensar em relação a ele é o desespero. Então eu perco, o que é o desespero? Eu perco a esperança de estar melhor. Então eu estou perdido. Ou a resignação. Eu vou segurar as pontas, eu vou me aguentar, porque assim mesmo acontece com todos. Então é uma postura estoica, né? Eu aguento o sofrimento, eu me seguro, eu vou me resignar, eu vou aceitar. Então nós temos essas duas grandes posturas em relação ao sofrimento. O desespero, que podem variar em diferentes níveis, ou a resignação. Eu simplesmente aceito e espero ele passar. Mas existe um terceiro caminho. Existe
a possibilidade de olhar o sofrimento como uma oportunidade. Então não é uma perda, eu perdi ou irei perder, mas eu posso ganhar. E é importante a gente entender, não é que eu posso ganhar no sentido egocêntrico, eu vou ganhar. Não, mas eu posso ganhar sempre nesse sentido de olhar por algo ou olhar por alguém. Vamos entender um pouquinho o que fazer em relação a isso, quais são os pontos onde eu posso entender o sofrimento como uma oportunidade. Tá? Podem mandar aqui nos comentários suas dúvidas, alguma situação que você tenha passado, alguém que você tenha visto passar por isso, para nós comentarmos em relação a isso. Porque o sofrimento ele faz parte da vida de todos nós. Então, o primeiro ponto em relação ao sofrimento é aceitar que é algo real. Então, não é algo que está acontecendo só com você. Se não aconteceu, vai acontecer na vida de todos nós. Então, o sofrimento, ele é algo real e próprio do ser humano. Não existe uma vida humana sem o sofrimento. E por ele ser algo real, algo inerente à natureza humana, eu preciso fazer algo. Esse algo diferente das duas posturas anteriores que eu falei. O desespero e a resignação. Eu preciso fazer algo para enfrentar e para dar um sentido a esse sofrimento. E esse é o segundo ponto. Eu posso crescer. Então, nós temos aqui no canal, o canal Alberto S. Júnior, do YouTube, playlist de formação humana, uma aula sobre a felicidade. O que é a felicidade? A felicidade é o crescimento em plenitude. Todos conhecemos exemplos de pessoas que amadureceram muito e cresceram muito como pessoa perante o sofrimento. Então é possível a felicidade perante o sofrimento, porque eu ganho plenitude e a plenitude está associada à felicidade. Muito bem, vamos ver aqui. Acredito que esses sentimentos de sofrimento existem uma mistura de várias emoções que no decorrer do tempo vai se transformando e depois conseguimos começar a enxergar uma nova oportunidade. Muito bom comentário, muito bom, Elaine. É lógico que nós passamos por fases, né? É muito fácil, eu estou aqui falando do sofrimento, teoricamente, estou passando para vocês como nós devemos nos comportar, mas quando o sofrimento se apresenta de uma forma real e concreta na nossa vida, isso custa, não é fácil. Não é tão simples. Bom, ótimo, eu assisti o vídeo, agora eu vou encarar o sofrimento de uma outra forma, vou buscar crescer como uma pessoa. E de repente nós tomamos uma paulada. E nesse momento nós temos fases, né, que variam. Desde a negação, eu não acredito que aquilo está acontecendo comigo, da raiva, né, eu tenho uma atitude de me revoltar com o que está acontecendo, a barganha, são fases muito bem descritas, foram, se eu não me engano, inicialmente descritas pela doutora Oberhaus, são inicialmente estudos sobre a fase do luto, mas nós temos, no fundo, que buscar agir perante o sofrimento de uma forma que nos faça crescer como seres humanos. Porque se nós nos entregarmos a essas fases iniciais da revolta, da negação, nós não iremos evoluir, nós não saberemos manejar o sofrimento. Então é natural que quando o sofrimento se apresente, nós passemos por essas fases e nós teremos essa mistura de emoções. E com o tempo, poderemos enxergar sim essa nova oportunidade. Infelizmente, alguns ficarão pelo caminho. Por isso que é importante nós meditarmos bastante sobre esse tema. E aqui me ocorre falar um pouquinho da morte. Se nós nunca pararmos para pensar
sobre a possibilidade real da morte ou da existência da morte, esse é um assunto que vai nos machucar muito, porque é algo presente na natureza humana. É a única certeza que nós temos, como diriam alguns poetas, né? Agora, pensar na morte não é pensar de uma maneira fúnebre, de uma maneira triste, mas pensar a morte com a possibilidade real me faz aproveitar melhor a minha vida. Eu preciso aproveitar a vida porque a certeza da morte é algo real. Então eu não vou viver com medo da morte. Eu não vou encarar a morte como algo que está sempre ali esperando para me atacar. Não, mas eu vou aproveitar cada momento, eu vou aproveitar bem. E aí entra até, também discutimos no vídeo da felicidade sobre o carpe diem, o que é o aproveitar bem. Se eu busco só satisfação, se eu busco só o prazer, se eu busco só eu não vou achar a felicidade. Isso foi explicado no vídeo de felicidade e também aqui nós entendemos um pouco mais quando falamos do egocentrismo. Então é importante, existe essa mistura de sentimentos, mas é importante nós termos uma ideia de quando o sofrimento se apresentar, nós passaremos por essa mistura de emoções, como a Elaine bem colocou aqui, e com o tempo nós podemos ir transformando isso e enxergar essa nova oportunidade. Então esse é o ponto, eu posso crescer como uma pessoa. E o terceiro ponto, que é talvez o mais importante e talvez o mais difícil de entendermos, é que a razão do sofrimento está em sofrer por algo ou por alguém. Então o primeiro ponto é aceitar o sofrimento e ter uma atitude frente a ele, não de desespero e nem de resignação. Quando eu falo aceitar, não é aceitar que faz parte da vida, não. Aceitar que ele é real, que é presente na vida de todo ser humano e que eu preciso fazer alguma coisa. O segundo ponto é saber que eu posso crescer. Eu vou passar por fases de emoções, diversas emoções, negação, barganha, depressão, revolta, mas eu posso crescer dependendo de como olhar esse sofrimento. E o terceiro ponto, eu preciso transcender, eu preciso sair de mim. Eu não posso só olhar para mim, eu tô sofrendo, coitadinho de mim. Sim, existem sofrimentos que são terríveis, são enormes, né? Mas todo e qualquer sofrimento, ele pode e deve ser por algo ou por alguém. Então eu estou sofrendo. Como eu posso transformar esse sofrimento num crescimento pessoal ou por algo ou por alguém? No vídeo eu falei do exemplo dos pais. Todos nós conhecemos, né? Se não nas nossas vidas, acredito que a maioria pode pensar no seu próprio pai, na sua própria mãe, mas conhecemos esses exemplos de superação que pais abrem mão de projetos, pais que se dedicam e dão praticamente o seu sangue pela felicidade dos filhos. Não é algo prazeroso, não é algo que eles gostem, mas fazem aquilo porque veem que estão gerando essa felicidade para os seus filhos. Então é o sofrimento por algo ou por alguém. Acho que esse é o ponto mais difícil e também mais importante que devemos entender. Quando o sofrimento se apresenta na minha vida, eu devo então pensar que eu posso ser melhor, eu posso crescer e também eu posso e devo transcender o sentido do sofrimento, sofrer por algo ou sofrer por alguém. Bom, mas e no caso de uma doença? E no caso da perda de alguém, como isso é possível? Né? Imagino que alguém possa estar perguntando. Sim, também é possível. Quantos exemplos de superação aí de pessoas
me ocorre aqui pessoas com câncer, até com doenças terminais, com prognóstico fechado, que sabem da praticamente impossibilidade de suas curas, como tem aquele sofrimento como uma força que gera essa dinâmica por algo, por alguém, de levar esperança aos outros, não só familiares, como outros doentes, como são pessoas que conseguem enxergar esse caminho de crescimento não só pessoal, mas de engrandecimento dos outros. E eu deixei separado, quis trazer aqui para vocês um trecho de uma carta que foi enviada para o Viktor Frankl. Então, essa última aula do canal e a aula anterior eu me baseei muito nas teorias de Viktor Frankl, nas obras de Viktor Frankl. Vale a pena vocês conhecerem esse autor. É um autor que trata muito profundamente esse tema e tem autoridade para falar por todo o sofrimento que lhe guiou, que surgiu na sua vida. É um psiquiatra judeu, passou por diversas experiências traumáticas aí em campos de concentração e é o pai da logoterapia, onde ele mostra todo o surgimento dos problemas da sociedade atual pela falta de sentido da vida. Antes de ler essa carta, deixa eu ler mais um comentário aqui. A depressão, que às vezes as pessoas não sabem porque estão tristes. Elas vão se afundando nessa tristeza e muitas vezes não sabem como voltar. Muito bem, Laís. Sim, essa tristeza, né? Nós falamos um pouquinho no vídeo passado sobre o sentido da vida. Existem quadros depressivos orgânicos, existem quadros depressivos em que eu preciso de um suporte de terapeutas, não só psicólogos, mas inclusive psiquiatras, preciso de suporte às vezes medicamentoso, mas muitas vezes existe uma tristeza profunda na pessoa, e isso o Viktor Frankl ele fala muito claramente. Por quê? Porque a pessoa ela não tem um panorama, ela não tem o deve ser, quem eu devo ser. Não no sentido de que eu nunca atingirei, eu não sou perfeito, eu nunca vou atingir. Não, mas eu tenho um caminho a seguir e vou me esforçar por ele. Vou me esforçar para seguir ele. Eu sei das minhas limitações, eu sei que eu vou cair muitas vezes, eu sei que eu preciso de ajuda de outras pessoas, eu sei que o caminho é árduo, mas eu posso e devo me esforçar. E a vida é uma tarefa por algo ou por alguém. Se eu olho a vida simplesmente para o meu interior, viver a vida para mim mesmo, eu sei que eu não vou atingir essa plenitude e serei infeliz. Então, não adianta. A pessoa pode bater a cabeça, pode falar o quanto for. Isso é evidente, isso é real. Não só na vida de diversas pessoas, tanto as que seguiram esse caminho, quanto as que foram pelo caminho contrário e encontraram a infelicidade, quanto se pensarmos racionalmente, que é o papel dessa ciência, né, da filosofia. Então essa tristeza mais profunda, esse sentimento de vazio, ele é explicado. Então eu preciso ter um sentido para a minha vida, um sentido que aponte para mim qual é o caminho, por algo ou por alguém, né? E quando falamos do sofrimento, né? O sofrimento no caso de uma doença. Então o Viktor Frankl ele fala nas suas obras diversos exemplos. Ele fala, inclusive aqui ele cita o caso de presidiários, né, que encontraram na prisão um sentido para sua vida quando se dedicavam aos trabalhos ali dentro, se dedicavam aos outros. Então aqui tem um trechinho. Aqui na prisão há muitas ocasiões de ser útil, de crescer. Na realidade sou mais feliz agora do que em qualquer outra ocasião. Então isso aqui também é um relato que chegou de uma prisão americana para o Viktor Frankl. Então, e ele coloca aqui na obra como a pessoa ela diz claramente que ela é mais feliz do que nunca na cadeia. Porque nesse momento ela encontrou um sentido que não tinha fora. Mas eu separei aqui um trechinho de uma das obras do Viktor Frankl, em que ele conta sobre uma carta que ele recebeu
e ele recebeu de um médico na Dinamarca. Então, um médico na Dinamarca mandou uma carta por Viktor Frankl contando uma experiência de seu pai que estava doente com uma doença terminal. Então eu vou ler aqui para vocês esse trechinho da carta desse médico dinamarquês, dessa carta que ele mandou por Viktor Frankl. Por 6 meses meu pai esteve gravemente doente de câncer. Nos últimos 3 meses de vida ele viveu em minha casa, cuidado por minha querida esposa e por mim. Pois bem, o que quero dizer é que aqueles 3 meses foram o período mais feliz da minha vida e de minha mulher. Sendo eu médico e ela enfermeira, tínhamos todos os recursos para enfrentar qualquer emergência, mas enquanto viver, jamais esquecerei todas aquelas noites em que eu lia para ele passagens do livro que o senhor escreveu. Li as obras do Viktor Frankl para o pai. Durante aqueles 3 meses, ele sabia que sua doença era fatal, era uma doença terminal, mas nunca lhe saiu da boca um lamento. Até sua última noite, eu entretive dizendo-lhe o quanto estávamos felizes por ter podido fazer a experiência daquele contato íntimo naquelas últimas semanas, e o quanto teríamos sido infelizes se ele tivesse morrido de um ataque cardíaco que durasse poucos segundos. Ora, eu não me limitei a ler sobre essas coisas. Eu fiz a experiência direta, tanto que posso esperar ser eu também capaz de ir ao encontro de minha morte do mesmo modo que meu pai. Então percebam aqui, esse médico coloca a experiência que ele viveu com o pai dele. Ele coloca aqui, eu não li sobre isso, não só li suas obras, mas eu coloquei em prática. E ele disse, se ele perdesse o pai numa morte repentina, ele não teria tido essa experiência que ele teve de viver esses últimos momentos ao lado do pai. Então, sim, é possível. O sofrimento custa. Então, é importante ter isso. O sofrimento não é bom. Nós não desejamos o sofrimento não é algo, olha que ótimo, que maravilhoso, venha sofrimento porque eu quero ser melhor. Não, né? Longe disso. Mas ele vai acontecer, né? Se você pode estar causando ele, como eu falei, porque existe um vazio na sua vida, porque você está vivendo um egocentrismo. E quando eu falo você, estou falando para todos nós. Isso vale para mim também. Todos nós precisamos melhorar muito. Então, quando eu teimo em viver a vida para mim, em buscar a minha satisfação, o meu prazer, eu vou quebrar a cara. Mas eu preciso de um sentido por algo ou por alguém. Então o sofrimento ele pode vir porque eu estou trazendo ele, ou ele pode simplesmente vir como virá na vida de todos, como esse médico descreve nesse relato, nessa carta que ele escreveu para o Viktor Frankl. Muito bem. A Elaine colocou aqui, trabalho na área de fisioterapia e geriatria e percebo claramente a dificuldade que os idosos têm de sair desse sofrimento, seja por perda de um filho ou por estarem em casas de longa permanência. Muito bom. Eu acho que, e aqui eu também me coloco como profissional de saúde, é importante que nós, como profissionais de saúde, tenhamos essa experiência, que estudemos o tema, não só para as nossas vidas como seres humanos, mas que nós podemos ajudar essas pessoas a transcender o sofrimento. Então, o sofrimento, ele não pode ficar só dentro de mim. Ele tem que ser algo por outra pessoa. Ele tem que transcender, viver essa experiência. E nós, profissionais de saúde, precisamos ajudar a que os pacientes vivam essa experiência, porque às vezes nunca ninguém falou desse terceiro caminho em relação ao sofrimento. Quando o sofrimento se apresenta, a pessoa só vê 2 caminhos. Ou eu me desespero, ou eu aceito e aguento, né, de uma forma forte, como os estoicos. Mas não, existe um terceiro caminho. Existe a possibilidade de encarar o sofrimento como uma oportunidade de crescimento.
uma oportunidade de crescimento. Não só eu melhorar como pessoa perante o sofrimento, mas sofrer por algo ou por alguém. Então, esse trecho dessa carta que é enviada por Viktor Frankl, acho que isso é muito claro como que e aqui foi de um médico dinamarquês, mas é como esse filho viveu aqueles últimos momentos do pai, aquele sofrimento, transcendendo, dando esse amor e mostrando, dando e recebendo o amor do pai. Perceba, ele coloca aqui que o pai nunca se lamentou, mesmo sabendo que ele era terminal. Então o filho estava aberto não só para dar esse amor para o pai, mas também para receber o amor dele. Né? Essa experiência que ele nunca tinha tido na vida por falta de pensar o quanto o pai era importante. Precisou o sofrimento mostrar isso para ele. Tá? Muito bem, a Janaína coloca que nós aprendemos a lidar com o sofrimento do outro no dia a dia. Muitas vezes somos o único apoio que os pacientes possuem. É verdade. Então, como eu falei, né, nós profissionais de saúde, aqui tem alguns profissionais de saúde, precisamos, e não só os profissionais de saúde, tá? Nós precisamos mostrar para as pessoas isso. Existe uma terceira via em relação ao sofrimento, que diferente do desespero, da resignação. Eu posso mostrar para os outros que aquele sofrimento ele deve transcender. Deve ser por algo ou por alguém. Não fique se lamentando, né? Não fique simplesmente aceitando aquilo como algo que vai passar ou vai acabar, às vezes até de uma maneira trágica. Mas não, transforme. O sofrimento está aí. O sofrimento ele vai acontecer. Então, seja um protagonista. Não seja uma vítima do sofrimento. Seja um protagonista. Use isso como uma ferramenta que vai lhe tornar uma pessoa melhor. E esse ser uma pessoa melhor faz você crescer em plenitude, e a plenitude está associada com a felicidade, como nós falamos no vídeo sobre a felicidade também no canal Alberto S. Júnior, a felicidade. Bom, gente, agradeço a participação de todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Para quem não assistiu o vídeo Lidando com Vazio e Sofrimento, acesse lá no canal Alberto S. Júnior, playlist de formação humana. Vamos manter aqui os vídeos a cada 15 dias no YouTube e a live logo depois, logo em seguida aqui no Instagram. Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado a todos. Fizemos aqui nossos 40 minutinhos de live. Infelizmente acabou, mas daqui 15 dias tem mais, gente. Então, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.